Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. E hoje nós vamos falar com um entrevistado que nos honra, porque retorna aqui ao nosso programa, e não é 100% político, não tem mandato partidário, aparentemente não faz a militância partidária, mas que toca a gestão da saúde municipal, que eu reputo é um produto da ação do político eleito pelas urnas, no sentido de estabelecer todos os critérios que regem o atendimento que nós precisamos lá na UPA, na unidade básica, lá no Hospital da Retaguarda, lá no HU, e aonde impera a gratuidade do SUS. Então, não tem como dizer, doutor Miroslav Bailac, que o senhor não é político. E, na verdade, o senhor também não diz isso. O senhor gosta da política, acompanha e tal. Já, inclusive, teve coragem de ir buscar voto de urna. O senhor me confirma isso aí. Mas que agora, nesse momento, prefere ficar fora. Apesar de ter sido citado, mencionado, cogitado, que o senhor iria para a linha de frente na próxima eleição. Por que está fora da eleição? Obrigado pelo seu retorno aqui ao Preto no Branco e ao nosso Batendo o Guizo. Então, Miguel, obrigado pelo convite, eu que devo agradecer, né, essa alegria, essa honra de participar aqui no Preto no Branco, Batendo o Guizo, e principalmente porque eu participei do primeiro deles, né, junto com o policial Madril, né, nós estávamos lado a lado. Boa lembrança. E se tornou assim um material realmente que é muito utilizado pela comunidade cascavelense. É uma boa referência junto com outros, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. As É. pessoas ficam apreensivas aguardando o momento de aparecer de novo um Batendo o Eu não digo Guizo. apreensivas, eu digo curiosas. Curiosas. Apreensivas, né? Inclusive, alguns. E aí nós estamos, então, nessa situação aí, nesse momento, há 2 meses e pouco das convenções, depois tem mais a campanha. Verdade. Saber exatamente como é que vai ser posicionado tudo isso. Fora das urnas, então? Então, houve aí um bochicho que eu iria me candidatar a vereador, não tinha essa pretensão, né? A gente é político, né? Todo ser humano é um ser político. Aquele momento que você fala a tua primeira palavra, mamãe, você está fazendo política, você já está negociando, né? As risadinhas do bebê, né? Todas aquelas coisas maravilhosas que a gente encontra nos nossos netos, por exemplo, né? Ou nos filhos, nada mais é do que política, é negociação, né? Então, todo ser vivo faz política. Alguns fazem política partidária, né? Se doam à população, outros entram com outros objetivos. Então, eu não posso dizer que não sou um ser político. Tanto é que já participei de eleições, né? Participei lá Quando a primeira isso? vez foi em 1990, onde eu faço parte, eu sou descendente de ucranianos, meu pai e minha mãe vieram da Ucrânia no pós-guerra. Faço parte da comunidade ucraniana no Brasil, certo, que são mais de 500 mil pessoas hoje. E em 1990, numa negociação entre a comunidade, eles decidiram lançar um candidato a deputado federal e, na época, foram lançados 11 candidatos a deputado estadual. E, em reuniões com a comunidade, o meu nome surgiu como potencial candidato e, no final, eu fui escolhido para que representasse a comunidade ucraniana. Então, fui candidato a deputado federal pelo PSDB na época, que eu fui fundador nacional, com grandes nomes, Fernando Henrique Cardoso, com Mário Covas, com José Richa, né, temos uma excelente memória dele ali, né, foi um grande governador, pai do Beto Richa, e que, então, fui candidato a deputado federal. Não houve sucesso naquela vez, porque nós perdemos para Roberto Requião, numa campanha extremamente polarizada e que José Richa perdeu muito, e nós que tínhamos um cálculo de elegermos 12 deputados federais pelo PSDB, 12, nós conseguimos eleger 4. Então, pela primeira vez, se elegeu ali o agora senador Flávio Arnes, foi a primeira vez que ele se elegeu. Rubens Bueno também foi a primeira vez que ele se elegeu deputado federal. Luiz Carlos Rauli, que continua ainda hoje, também foi a primeira vez, e Afonso Camargo, que já faleceu.
os demais perdemos. Eu andava ali em 7º, 8º, 9º, talvez, a ser eleito entre os 12, com apoio da comunidade. Não foi possível se eleger, nós perdemos a eleição e todos os 11 candidatos a deputado estadual que estavam comigo perderam. Inclusive uma que já era deputada estadual, Vera Giberti, perdeu. Perdeu também Vitor Hugo Burco, que depois foi prefeito de Guarapuava, Felipe Lucas, que foi prefeito de Irati, deputado estadual, Mirão Maistroves de Apucarana, que foi prefeito de Apucarana. Quer dizer, pessoas que se destacaram na política depois, né, mas nessa época perderam todos e eu perdi junto. Levei uma pancada tão grande que falei, não vou mais participar de política ativa, e fiz isso até recentemente, quando eu participei com o Marcos Vinícius, no PSDB ainda, como candidato a vice-prefeito aqui no município de Cascavel. Nada de pé frio, então, toda uma situação circunstancial. Se você se refere a tempos idos aí da política, cita nomes aí com trajetória, outros não, mas hoje é 2024, né? 2024. E hoje nós vivemos tempos difíceis. E politicamente, eu diria que até bem bicudos aí, se a gente for analisar em alguns aspectos. O senhor está em qual partido hoje? Então, eu estou no União Brasil. Eu era do PSDB, permaneci 30 anos no PSDB, fui fundador nacional, como disse há pouco. Inclusive, Edgar Bueno também estava no PSDB naquela fase lá em 1990. Não havia sido candidato a nada. Então, eu sou anterior a ele, inclusive. Mas depois eu passei para o PTB a pedido do Nelson Padovani pai, quando o Nelsinho foi candidato a deputado federal. Eu tenho uma grande amizade, um grande respeito pelo deputado Nelson Padovani, pai e filho também. E aí fui junto com eles para o PTB, saindo do PSDB, e agora, ultimamente, eu ingressei no União Brasil, onde está também o deputado Nelsinho Padovani. Nada a ver com o fato de Edgar Bueno estar de novo no PSDB, ser o prefeiturável por lá, na coligação com Cidadania, na Aliança Federação com Cidadania, e agora se diz que muito em breve esse União Brasil, qual o senhor se filiou, deverá fazer um anúncio de alinhamento à pré-campanha, pré-candidatura, porque as coisas oficialmente só se definem em convenção, né? O senhor sabe disso, nós temos aqui dito que isso é da legislação. Mas agora, com o advento da pré-campanha, muitas coisas estão acontecendo. E na Seara Cascavelense, que nos interessa também, vamos explorar um pouquinho esse assunto e depois entramos na saúde. Que, como eu disse, o senhor não comentou se concorda ou não, depende de deputado, senador, depende de governo, a questão do encaminhamento da política. Como é que o senhor vai resolver a UPA, que demora 8, 10, 12 horas para atender um paciente, se não tiver que buscar um amparo político? É verdade. Por aí afora, né? É verdade. Alguma birra, algum problema com o Edgar Bueno? Não, eu tenho um grande respeito pelo Edgar Bueno, é um grande político, tem sua história aqui em Cascavel. Porém, nesse momento, a gente está em lados diferentes, né? Eu acho que passou o momento de Edgar Bueno, com todo o respeito, ele fez o trabalho, deixou a sua marca, e que precisamos novas cabeças na ação, né? E dar continuidade principalmente ao que esta gestão está fazendo. Eu não quero defender a gestão, mas eu estou na gestão e eu vejo, como cidadão, um avanço em Cascavel jamais visto nesses 73 anos de história de Cascavel. Nós tivemos grande crescimento, grandes prefeitos, grandes nomes que deixaram a sua marca, deixaram a base, mas para que agora esta gestão de Leonardo Paranhos, por exemplo, que está nesses últimos 7 anos e meio, quase completando 8 anos, fazendo um trabalho exemplar e que ficará realmente fundamentado como o futuro dos próximos 50 anos de Cascavel, Miguel. Já nós vamos detalhar tecnicamente isso aí. Sim. O senhor tem números, o senhor tem dados, tem referências, vamos dedicar um capítulo para isso aí. Como também tem questionamentos, né? Porque eu nunca ouvi o senhor falar, o senhor que é um habitual participante de entrevista e tudo mais, tem um espaço cativo como comentarista lá com o Valdomiro Cantini na Rádio Massa, a gente acompanha. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui trabalhando, o senhor já esteve lá de manhã cedo, né? Então o senhor se reporta a isso aí. Mas ainda quero saber da questão política. Caso o União Brasil alinhe com o Edgar, o senhor vai fazer o que daí? Faz campanha para quem? Para o Renato Silva, que é o candidato do seu grupo, qual o senhor se refere? Vai ficar neutro? Porque é uma situação complicada, vai haver cobranças, né? Na verdade,
O que há é uma manifestação do deputado Nelsinho Padovani. Um alinhamento. Isso um aí, alinhamento. Não nada ele diz, mas o partido não definiu isso ainda. E o partido é partido. O senhor acha que o partido pode correr e não acompanhar o deputado? Sim, esse inclusive faz parte, eventualmente, da minha vontade. O senhor não apoiaria essa proposta, né? Porque seria uma proposta, com todo respeito ao Edgar, tenho um grande respeito por ele, né? Neste momento não vou com ele. Né? Miroslav Bajlak tem outra posição, está no União Brasil e está defendendo a posição do União Brasil, vir ainda com o que a atual gestão está propondo. E no caso, apoiar o candidato do PL, que é o Renato Silva. Apoiar o candidato apoiado pela atual gestão, sim, pelo prefeito Leonel que é o Renato Silva. Que é o Renato Silva. Então estamos neste momento, definitivamente, com o Renato Silva, se ele for confirmado na convenção como o candidato do grupo. Muito bem. E o Renato Silva, como é que está na correria interna? Hoje nós estivemos aí logo cedo na Câmara, o senhor estava lá acompanhando uma homenagem que a Câmara fez a servidores da área da saúde. Depois vamos comentar um pouquinho. E observei que o vice-prefeito estava lá, não como prefeiturável, não pode. Não. Ele falou, comentou e disse como vice-prefeito, representando o prefeito, né? Então, na verdade, assim, existe hoje uma disputa já na pré-campanha. Temos pesquisas aí, agora há pouco conversava com algumas lideranças aí da coligação do Paço Municipal, que comentavam, não podemos dar números, porque só registrada, mas já temos pesquisa com o Renato passando o Pacheco, que estão ali naquela disputa de segunda colocação, e o Edgar um pouquinho mais para frente ali. Como é que está o Renato lá com vocês, secretários? Estão fechados e tal? Fechados, certo? Está muito bem. Eu não tenho esses números que você comenta. Não, eu também não tenho. Eu não tive acesso, né? Como tem informação que o Pacheco não perde para o Renato, viu? Sim, e esse no terreno. Então, por isso que objetivamente eu pergunto, como está o prefeiturável vice-prefeito na conversa política com os secretários, a equipe, que pode ser uma conversa depois das 18 horas. Sim. Tem tido essas conversas, tem tido reuniões, eu tenho participado de algumas. Eu, sinceramente, estou observando um crescimento assim bastante avançado, muito fundamentado. E eu vejo que esse crescimento é irreversível, né? Nós veremos isso por oportunidade aí das convenções, no final de mês de julho, quando as cartas forem colocadas à mesa, mas eu já posso imaginar, posso avaliar de que teremos grandes surpresas para aqueles que imaginam que Renato está fora do páreo. Muito pelo contrário, eu acredito que do jeito que estão se aglutinando as forças, né? Principalmente as forças, o caminho me parece ser esse. E sem fazer política, né, agora, né? Não podemos mas pedir eu voto, entendo, mas eu entendo, tudo, eu entendo ser o melhor caminho neste momento, né? Para que se dê principalmente continuidade. Agora, Miguel, a sociedade está atenta, né, doutor? O senhor sabe disso, talvez até mais do que anteriormente, porque nós vivemos tempos novos, né? Eu disse no início, repito, e bicudos também na área política, muita exigência, muito problema aparecendo e tal. E quem quer se candidatar e ter um projeto político precisa estar bem preparado. Precisa saber o que vai dizer. No caso, o Renato, ele mesmo abriu o discurso dele nessa solenidade na Câmara dizendo assim: Deus me deu muitos dons. Não foi isso que ele falou? Sim, o senhor estava lá. Exato. Mas o da oratória não. Isso tem sido recorrente, que o Renato não sabe falar. Claro que sabe falar, talvez não saiba construir uma situação, explicar, por exemplo, sobre as necessidades da área da assistência social, que tem uma legislação federal que determina que o secretário que lá estava, ou que está agora, haja de uma certa maneira. A mesma coisa em relação ao senhor, que politicamente até tinha vontade de dizer sim, mas o senhor é obrigado, por força de lei, a dizer não. E se o senhor tem que ter conhecimento da legislação, o senhor prefeito também tem que ter. Sem dúvida. Ou não? Claro, né? Então, é nesse quesito que eu acho que a cobrança contra o silêncio, entre aspas, do Renato, ela é procedente, mas não pode ser radical, né? O que o senhor acha disso? Do candidato não ir para o debate, não falar e não se expor? Não, o candidato ele deve expor, né, as suas ideias, porque quem vai votar quer saber em quem ele vai votar. Agora, essa questão de saber oratória ou não, isso é uma questão muito discutível e a gente pode derrubar fácil, né? Falar, qualquer um fala o que quiser. Os atores
fazem, por exemplo, ações falando que convencem o terceiro daquilo que ele quiser. O importante é fazer, o importante é mostrar o que fez, né, durante todo o seu histórico de vida, o que ele fez no seu núcleo familiar, o que ele fez do ponto de vista eventualmente empresarial, como foi essa relação com as pessoas nesse trato, né? Se houve um respeito por terceiros, o cidadão vai buscar isso. E seguramente aquele que for candidato, e todos os que estão se colocando têm o seu valor, é reconhecível isso, mas o cidadão vai ter que escolher entre aquele que ele acha que eventualmente está falando bonito e eu quero que esse me represente, ou aquele que, mesmo não falando bonito, mostrou que realizou bonito. Eu acho que isso aí vai acontecer mesmo no dia da eleição. Seria irrelevante. Na minha maneira de ver, Miguel, seria irrelevante, com todo o respeito, e para concluir, o que vale mesmo é o voto do eleitor no dia. Até lá, todos têm que colocar na mesa aquilo que se propõe, aquilo que vai fazer. Mesmo não sabendo falar, você tem que falar, agora, você tem que saúde, debater. por exemplo, se o Renato não tiver condição de fazer uma preleção, então chama o Miroslav Bailak, que está lá, vai falar na SIC, vai falar o Renato do lado e vai o técnico junto. Qual é o problema disso? Mas essa é a função do líder. O líder precisa se rodear de pessoas capacitadas, né? Quanto mais capacitadas, melhor o resultado do líder. 5 partidos estão rodeando hoje essa pré-coligação, porque ainda não é formalizada e tal, né? Mas há anúncios de adesão e tudo mais que deve se confirmar lá na convenção. Então são 5 partidos. Cada partido garante que vai ter uma chapa de 20 vereadores. 20. 5 vezes 2 dá 10. São 100 pessoas ou mais, né? Que vão necessariamente ter que absorver o seu candidato e podem ser propagadores dessa candidatura. É isso que eu quero dizer, né? É verdade. Isso é democracia, né? Aquele que consegue aglutinar mais pessoas é o que vai ser o eleito, não é isso? Claro. Aquele que conseguir mais votos. E para que faça isso, ele tem que mostrar que veio. O que fez atrás e o que vai fazer para frente, né? Isso faz parte, e todos que se elegem, alguns conseguem escapar, alguns que às vezes falam bonito e chega lá a gente tem uns que falam demais, né? Demais até, né? Dá um modia a cavalo, que chama, né? Isso, exatamente, É. Miguel. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo e todos os nossos candidatos, neste momento, são pessoas do bem. E é um tempo ainda. Por exemplo, o Renato, na questão da oratória, já poderia ter feito, acho que 10 ou 100 cursos de oratória nesse período todo em que ele está na política. Já foi, inclusive, deputado federal, que o senhor sabe lá atrás. Se o senhor não conseguiu o seu, Renato já foi. Renato já foi suplente, claro, assumiu. sim. Então, fez discurso. Foi vereador, né? Ele fez discurso no plenário do Congresso. Sim. Naquela época lá, né? Então quer dizer que existe toda uma série de circunstâncias aí, um tanto quanto atenuantes. Se bem que o pessoal acha estranho que um candidato, um pré-candidato, já vai logo se desculpando por não saber falar, né? Meio esquisito, mas tudo bem, faz parte. Mas se o senhor fosse candidato a prefeito em relação à saúde com as cobranças de Cascavel, neste momento aí, o senhor tem dito que quando o Edgar saiu em 2016, em 2017 o Paranhos assumiu, e que a saúde não estava muito boa, não. Isso é um discurso recorrente. O senhor aderiu a esse discurso, ele foi iniciado lá pelo prefeito, que assumiu a prefeitura, e até disse naquela oportunidade que a prefeitura estava falida, estava quebrada, obras abandonadas e tal, toda uma conversa de quem chega, beleza. Mas depois começaram as coisas a ir para o seu lugar, e o senhor começou a acompanhar, porque o senhor não era o secretário, o senhor chegou agora há pouco, e o senhor já pegou um trabalho que estava em andamento. Como é que fecha, que estará o senhor lá, essa questão das necessidades da saúde hoje e em relação aos eventos positivos dos últimos 8 anos? Uns minutinhos para o senhor sintetizar isso aí, por gentileza. Então, bem rapidamente, realmente a gente pode comentar, e vai comentar daqui a pouco, que houveram grandes avanços nessa gestão do Paranhos em relação à saúde. Avanços que, acredito eu, que o então prefeito Edgar Bueno teve dificuldades em colocar em ação. Nós não podemos esquecer que Cascavel tem um grave defeito, onde gestões anteriores não permitiram que se fizesse a gestão plena aqui em Cascavel. Chegou um determinado momento em que o governo, o Ministério da Saúde, colocou à disposição dos municípios escolherem: vocês querem receber o dinheiro todo da saúde para vocês, ou vocês querem ser responsáveis pela atenção básica, pelas unidades de saúde, saúde mental, saúde bucal. E o restante, o Estado e o Ministério fazem.
Maringá assumiu gestão plena, Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, todos assumiram gestão plena. E Cascavel, por decisão naquele momento, decidiu não aceitar a gestão completa. Ou seja, não, nós vamos cuidar das nossas unidades básicas, né? E essas unidades básicas, o restante, cirurgia, leito hospitalar, internação, relação com hospitais, sejam do Estado, sejam credenciados, né? Isto é responsabilidade do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. Isso, num primeiro momento, funcionou até razoavelmente bem. Porém, chegou num momento em que os recursos do Estado passaram a vir num volume muito menor do que deveriam ser repassados. É que a demanda crescia rápido. Demais. Então, o que acontece? E cresce ainda. Se o município teria que gastar 12% do seu orçamento na saúde, Cascavel hoje gasta 33%. Então, veja bem, essa diferença de 33% para hoje os não, 12 já era obrigatórios... assim, acho que lá desde a época desse prefeito Lísias, eu que Sim, acompanho já tinha notícias disso aí. Isso. Por quê? Porque não vinham recursos... O prefeito reclamava disso. Isso. Aí. E a gente continua reclamando. Não viu o recurso do Ministério da Saúde e não viu o recurso do Estado. E continua sendo assim. Porque tem que tirar de um lugar, outro. Isso. Quando o Edgar terminou a sua gestão, ele teve alguns problemas de orçamento na saúde, que inclusive, não sei se vocês lembram, precisou fechar a unidade de saúde o período da tarde. Não, teve problemas assim graves, e Sérgio Paranhos também teve, fez toda uma série, os senhores da secretaria tiveram que fazer economia disso, tiveram que fazer economia daquilo, seu salário, por exemplo, foi descontado lá um tempinho e tal, para atingir um objetivo. O Edgar também fez isso, inclusive fechou, num ato político questionável, inclusive pelos adversários da época e até hoje, não deveria nunca ter fechado o posto de saúde. Não, mas só estou querendo fazer o contexto, não que isso fosse ruim, porque naquele momento era a saída que ele tinha. Né? Mas isso fez com que chegasse no final com as unidades de saúde precisando de reformas, fez com que o sistema de saúde, o nível de servidores estivesse abaixo do ideal, porque a demanda aumentou muito, já vou comentar daqui a pouco, que aumentou conosco também, essa procura desesperada por saúde, e os motivos por que estão acontecendo. Mas, aí quando chega Paranhos, eu não estava na regional, então... eu lembro. E lembro que eu apanhava porque não tinha... O primeiro foi o Rubens ainda. O Rubens Grito. Eu estava... Que hoje está na regional. Essa troca-troca ali, né? Aí, né? Eu estava na regional, fiquei os primeiros 2 anos do Paranhos ali, e era uma dificuldade, porque a gente não conseguia terminar o SISOP, ficou travado essa questão da reforma das unidades. Aí a gente conseguiu, nos 2 primeiros anos de gestão, Michele Caputo nos ajudou muito e conseguiu recursos para fazer a reforma, e Paranhos pegou isso com muita firmeza e reformou até hoje, reformadas 22 unidades, vamos entregar mais uma agora, 23 unidades de saúde reformadas. Então, ele consertou aquilo que Edgar teve dificuldade naquele momento. Isso é importante, porque poderia ter deixado como é importante dizer aqui, até porque eu conheço bem também a questão, eu estava na prefeitura lá durante o período, assim como hoje aqui o nosso Miloso Laubailá, que está lá na mesma prefeitura, que, via de regra, segue o mesmo esquema, a legislação não mudou. Sim. Aqui o Edgar e o ex-secretário Reginaldo seguiu, com alguma... Que está comigo, inclusive, é o diretor de atenção à saúde. E a equipe toda que estava lá na época. Né? Mas tinha problemas que apareciam, que aparecem até hoje, que evidentemente que inibiram bastante e obrigaram o gestor a tomar decisões, são chamadas decisões políticas. Sim. E aí, eu não estou aqui defendendo o Edgar nem dizendo que ele errou, acertou, ou o Lísias, ou anteriormente, ou hoje o Paranhos, mas que repercute na comunidade, não tem como ser consenso, né? Tudo. Então, aí o respeito a todos que nos antecederam, desde o primeiro prefeito de Cascavel, nesses 73 anos. Cada um fez a sua parte, cada um colocou o seu tijolinho e está no momento de fechar o telhado da casa. Então, essa última finalização agora da gestão do Paranhos, ele conseguiu fazer essa reforma das unidades, ele construiu novas 21 unidades de saúde e vamos fazer ainda até o final desse ano licitar pelo menos mais 3 ou 4. Quer dizer, vai ficar realmente uma posição de que o próximo prefeito, independente de quem quer que seja, possa fazer uma saúde de altíssima qualidade. Uma pergunta dentro desse contexto, você pode depois retomar e continuar, mas eu aqui estou curioso. 8 anos estão se passando, desde que o Edgar, citado aqui, que é o ex-prefeito,
Poderia ser um outro nome qualquer, mas a gente precisa se referir a quem estava com a caneta, né? E é responsável pelos ônus e os bônus da administração. Não teve aquela situação chamada, que o senhor há pouco explicou, que o dinheiro vem para a prefeitura. Como é que chama aquilo? Gestão básica. A gestão plena vem todo o dinheiro. Gestão plena. Isso. Por que o Paraense não conseguiu nesses 8 anos? Porque o governo não permitiu. Eu, quando entrei na Secretaria 3 anos atrás, a primeira ação que eu fiz foi um ofício dirigido ao secretário Beto Preto pedindo a gestão plena. E a resposta foi: não se fala sobre esse assunto nos próximos 2 anos. Tem ofício lá. Por que será? Porque o governo achou que porque o dinheiro está indo para lá, é mais fácil trabalhar com recursos completos, né? E dar a nossa parte, que eles estão fazendo, mas poderia vir mais. Se esse dinheiro viesse para cá, o secretário de Saúde, Miroslav Bailac, poderia negociar diretamente com o Hospital São Lucas, por exemplo, que é um hospital privado credenciado. Eu poderia exigir deles mais leitos ou menos leitos. Sim. Eu poderia entrar no hospital universitário, que hoje eu não consigo porque é um hospital do Estado, eu, secretário, não consigo entrar no hospital universitário e dizer... Entrar, o senhor entra e sai. Não, eu entro porque eu sou professor. Gestão, é isso que o senhor quer dizer. Eu estou falando na gestão. Eu sou professor, eu sou professor da universidade, sou professor do curso de medicina. O povo não pensar que o senhor tem porta fechada. Não, ninguém me impede. Pelo contrário. Eu não quero entrar porque eu não tenho autoridade como secretário municipal de saúde para isso. Na gestão. Na questão de decisão. E aí eu, como secretário de saúde, se fosse gestão plena, nós mandaríamos o que se faz ali dentro. Nós controlaríamos os leitos. A decisão que hoje é do Beto Preto, em dizer ou do Rubens, seria do secretário municipal. Assim é em Maringá, assim é em Curitiba, a secretária Beatriz, ela tem o controle de toda a saúde dos hospitais, leitos hospitalares, e nós não temos isso. E lá no São Lucas, citado aqui com o doutor Ildemar e todos os demais também, a relação do doutor Bailac é maravilhosa, é boa. Não, mas só que lá é particular, né? Não, mas é um grande prestador, ele faz um trabalho excelente pelo SUS agora. Agora mesmo? Exatamente, o secretário Beto Preto... mais 4 milhões. 4 milhões e 100, eles tinham 1 milhão e 100 para a cardiologia. Esses 4 milhões e 100, sabe o que representa, Miguel? 2 hospitais Salete. Pois o senhor explicou isso. Colocado dias, isso, né? Porque o Hospital Salete recebia em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês. Quando você coloca esses 2 milhões e meio ali no Hospital São Lucas, você colocou 2 hospitais Salete para tratar de coração. Aí novamente supre uma lacuna miserável aí e mortal até, né? Pacientes eram levados para Arapongas. Gente morrendo aí, Arapongas. O infartado tinha que ir para Arapongas porque o hospital universitário não dava conta, né? Pelo volume de atendimento que eles têm. Então, veja bem, a saúde de Cascavel, ela está muito bem formatada, moldada. A gente vê reclamações, por exemplo, mas são pontuais, né? Nós atendemos um número muito grande de pessoas por dia. Você sabia que nós estamos perto de 4.000 consultas médicas atendidas por dia? São os números oficiais que a gente tem acompanhado. Por dia. Na verdade, não é 3 mil. Está sonhando isso. Na verdade, é o número oficial. Na verdade, sem a epidemia, 3.600 consultas médicas. Isso é o quê? É 1% da população de Cascavel passando por consulta médica. Você coloca atendimento de enfermagem, vai para 6 mil. Então, só para fechar a questão da verba vir direto para a prefeitura, não seria o caso até de gestionar isso ou de botar isso na discussão agora da pré-campanha? Sim. Porque a gestão do Paranhos acaba em 31 de dezembro e aí começa uma nova, seja quem for a prefeitura, né? Questão de sequência, de projetos, disso e daquilo, qualquer prefeito que assumir lá vai ter que aprontar todas as obras da saúde que o senhor não conseguir entregar. Isso é de lei. Não tem... mas isso é obra do Bailac lá do Paranhos, não vamos fazer. Vai ter que fazer que nem o Paranhos fez as obras do antigo gestor, né? Mas os candidatos serão questionados. Plataforma de qualquer candidato. Atenção, tem que entrar? Você, candidato a prefeito, peça a gestão plena. Isso, Pegue o dinheiro que o cidadão tem direito, né? Negocie, deixar de fora as altas complexidades, como Foz faz, como Maringá faz, como Curitiba faz, mas trabalhe com aquele resto do dinheiro que você possa fazer. Consultas especializadas. A gente não pode ter médico especialista na rede. Nós temos o CAI, o nosso centro de especialidade, mas ele é tímido, ele é pequenininho. Por quê? Porque nós não podemos ter. A gestão é do Estado. Então, o Estado que tem que
remunerar, por exemplo, os exames de alta complexidade, as ressonâncias, as tomografias. O Estado que tem que nos oferecer, e nos oferecia numa cota mínima, e que a gente deu uma chacoalhada o ano passado, você acompanhou, Sim. com aqueles recursos dos 2.100.000 reais da Câmara de Vereadores, que foram Sim. recursos fabulosos das emendas impositivas, e que nós conseguimos fazer naquela época cerca de 480 cirurgias com esse dinheiro e mais de 16 mil exames parados na fila. Então, tem como fazer saúde, mas você tem que ter recursos. Então, eu Certo. estou com as mãos amarradas, que eu não consigo internar o paciente que está na UPA hoje, eu não tenho acesso ao leito hospitalar. Muito bem, doutor. Nós temos assim acompanhado muitos momentos, inclusive algumas discussões um pouco mais ásperas e tal, entre a direção do HU, e aqui eu cito sem constrangimento nenhum, o diretor Rafael Muniz, né, o nome dele que está lá, é um jovem profissional da área, tem formação e tal, e não é nenhum paraquedista que está lá, por Sim. isso mesmo que está lá, né? E a questão é essa da discussão, que daqui a pouco o lado de lá diz assim, não, mas a prefeitura está fazendo errado no negócio da assistência básica de saúde e tal. Aí vem a prefeitura e fala que a cartilha está sendo lida, mas aí falta a do Estado, que não consegue o leito, não consegue o encaminhamento. Esse embate aí é só no terreno técnico mesmo? Politicamente não tem nenhuma complicação? Não, veja bem, não tem nada contra o hospital universitário, muito pelo contrário. Eu fui diretor do pronto-socorro daquela instituição, fui diretor do ambulatório por 2 anos, sou professor concursado, sou professor de saúde coletiva, concursado, né? Trabalhei ali, operei muita gente, trabalhei em pronto-socorro. Nesse momento eu não estou... Transplante de rim, o senhor estava lá no primeiro, não? Não, o transplante do rim foi no Salete. Né? Mas qual que é o que... Eu participei do primeiro transplante de fígado. Que a gente conseguiu trazer para o PECAM. Órgão, viu, Leozinho? Estava meio perto. Porque aí Estava lá, a gente beleza. conseguiu, né, o transplante, a única Belo. cidade do interior do Paraná que faz transplante de fígado. Verdade. E aí, por uma homenagem do Dr. Luiz César, que Eu foi o me lembro. cirurgião, ele fez questão que eu entrasse na cirurgia e eu ajudei nesse primeiro transplante. Não tem briga, não tem bronca. Não tem, E não tem. pode ter, né, doutor? Nem Não. agora e nem na próxima gestão e nem nas outras. Não tem. Porque, imagina, Mas tem uma dificuldade ali com a gestão, com a maneira da gestão, de fazer a gestão desse Tecnicamente, hospital. né? Tecnicamente. A discussão Por quê? é nesse sentido. Porque o hospital, ele é um hospital de média e alta complexidade, com os melhores profissionais do município, da região, Corretíssimo, que né? trabalham É ali, verdade. fazem um serviço espetacular e que ele precisa ser melhor utilizado. Ele está sendo utilizado de uma maneira isso incorreta. na sua visão, né? Na minha Na visão. análise, né? Você está me perguntando não, qual o a senhor posição. comenta isso abertamente. E por porque quê? o senhor pensa. Então, qual seria a solução ali? O hospital está sobrecarregado. Então, tem uma proposta aqui, até se falou que tem algo em 70 milhões, alguma coisa assim, de recursos do Estado já separados para aumentar o hospital universitário com mais 200 mesmo? ou 300 Eu não sabia leitos. disso, Já, Quem é que já falou? é O público. secretário? Será que Não, falou representantes isso? do hospital falaram no Conselho Municipal, depois numa informaram. reunião na 10ª. Devem estar gestionando isso, né? Que é o papel deles. O representante do hospital falou em 100 milhões, mas aí foi confirmado que seriam em 70. Aí eu entrei na jogada e disse, opa, não é aumentar o hospital universitário. Ele não deve ser aumentado, ele já tem seus 350 Como leitos. que não? Não, É? nós devemos ter um outro hospital estadual. Construir Como outro. Londrina, por exemplo, tem 2 núcleos. Entendi. Como Maringá tem 2. Sim. Como Curitiba tem. O que teria que fazer? Tem 70 milhões? Tem. Vamos gestionar um terreno aqui em Cascavel, o município deve ingressar com isso, se faça uma outra casa hospitalar estadual. Municipal a gente já tem. Sim. Tem que ser estadual. Por quê? Porque o problema do hospital, além da construção, é o custeio. Não, e não atende só aqui, né? Isso. Agora, como ele vai fazer ali aumentar os leitos? Deixa eu só terminar. Por que eu estou dizendo isso? Se aumentar 200 leitos ou 250 leitos no hospital universitário, vai passar para 500. Né? Já tem um problema de espaço físico para fazer isso. Sim. Com 500 leitos, ele se torna não administrável. O Hospital das Clínicas de Curitiba, que é a referência no sul do Brasil, né, tem 650 leitos. E desses, 250 fechados. Porque não dá para administrar. Os grandes hospitais do mundo O que todos... não dá para administrar? É a falta do profissional, Não é, a falta viu? do insumo. Se transforma num Construir monstro. um prédio é bacana. É fácil. Quer dar, não? Mas fazer a gestão disso, É sabe? isso que o senhor quer dizer, né? Se transforma num monstro. Ah, mas se você fizer um outro hospital, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma outra gestão separada. Sim. Os mesmos profissionais que estão trabalhando aqui podem trabalhar no outro. Certo. Mas se ele ficar num só, ele não consegue Essa é a trabalhar sua pelo sugestão. excesso. Essa é a minha sugestão, que seria... deve ser analisada e vista para frente. Os Porque tem candidatos
população agora. Os candidatos que estão aqui que façam essa defesa. Com certeza. Doutor, por que em Foz, por exemplo, estou lembrando agora, nós noticiamos aí, não muito distante lá, problemas de dívida, o sistema esse lá de saúde plena não funcionou, dívidas que o Estado teve que ir lá e bancar para poder Foz do Iguaçu e região não ficar sem saúde, e era esse sistema de receber o dinheiro todo lá. Então, o problema deles foi gestão. É gestão também? Gestão. Veja bem, o que acontece no hospital, no HU? O HU é o hospital do Estado, diferente do São Lucas, que é privado. O hospital do Estado, ele gasta um valor muito alto, o custo do paciente internado ali é superior ao dos outros hospitais, isso é conhecido, de conhecimento, e faz com que, chega no final do ano, o Estado tem que bancar. Né? O hospital não abre falência como fez o Hospital Salete. Ele não fecha as portas. Pode, né? Não, nem pode, o Estado tem que bancar. Né? Então, o que aconteceu em Foz do Iguaçu? Em Foz do Iguaçu, com a gestão plena, eles com o hospital municipal deles, que fazia, às vezes, do Hospital do Estado, eles tiveram uma gestão temerária, né? Houve problemas muita ali, greve inclusive, de médico, inclusive lá, né? questões policiais, e fez com que desestruturasse toda essa questão. Aí não tem jeito, e causou problema. Que causaria aqui também, se fosse gestão plena, ou Maringá ou Curitiba. Sim, se for má gestão. Em Londrina, Maringá, também tem greve de médico, 2 e 3 e fazem paralisação. Não é greve. Anunciam a paralisação, Sim. que é a maneira de forçar, então, o município, Sim. a gestão municipal, Sim. a tomar as providências. Né? Mas aqui, mesmo que outro prefeito não queira, digamos, e vença as eleições, não quero gestão Sim. plena. Ele consegue tocar como gestão básica, desde que ele tenha um bom diálogo com a Secretaria de Estado de Saúde, com o governador, né, para que possam vir esses recursos excepcionais, como vem agora para nós. Porque 80, 90 pacientes nos corredores, filas de ambulâncias com os pacientes ficando até um dia ou 2 dentro Não se percebe, não se compreende que isso seja possível. Na questão humanitária, de sensibilidade, no pensamento com o coração, com a emoção, né? Agora, tecnicamente, o hospital não rejeita atendimento para ninguém, nem pode. Vai botando lá na fila e vai... o hospital, o HU. Não, o HU ele rejeita. Rejeita. Não, eu tenho informação que não. Fica na UPA. Segundo nós estamos... Segundo o Rafael... Não, quem chega lá, o senhor está falando outra coisa que nós vamos passar o meu problema é esse. Quem chegar na porta do HU não fica sem atendimento. Mas ele só chega se for determinado. E aí agora nós chegamos no assunto seguinte, que o senhor vai falar também, e é um assunto enjoado de comentar. Porque é que fica lá o paciente 48, 72, uma semana e mais até... nos leitos da UPA, que não tem nem estrutura, não tem funcionário, não tem para fazer o atendimento. Isto, nós do povo, meros mortais, que às vezes precisamos ir lá. Eu já precisei da UPA, precisei ficar lá na fila e fui atendido, bem atendido, mas fiquei lá 9 dias. Sim. 9 dias. Depois o médico liberou, fiquei 9 dias e depois fui para casa. Por que acontece isso? Não tem mais permanecido esse número de dias, né? Nós tínhamos 15 dias, 20 dias, mas a gente tem feito um trabalho muito forte de pressão, a gente encaminha para os hospitais, Hospital Universitário, para o Hospital São Lucas, a gente conversa com a direção, a gente conversa com a gestão, a gente conversa com o Estado, com a regional, com a regulação, a gente força, né? O Fernando Sonomia, que é o diretor do Consamu e é do regulador, né, eu cobro dele permanentemente, né, olha, me interne esse paciente, me vê isso, me vê aquilo, né, que não seria nem a função do secretário fazer, mas a gente faz e não tem mais demorado tanto tempo. A gente tem pacientes ali com 3 dias, 4 dias, mas não é um número grande. O problema é que a gente tem, hoje, por exemplo, nós estamos com 118, 119 pacientes aguardando leito hospitalar. Quer dizer, em longa permanência na UPA. E desses, a gente determinou que não peça leito hospitalar para todos. O que der para a gente tratar aqui não é nossa função, porque ali é uma ambulância sem rodas, é para ficar 24 horas. Mas tem um paciente ali, por exemplo, que tem uma pneumonia, né? É de idade, a família toda trabalha, não tem quem cuide dele, deixa ele 3, 4 dias na UPA. Porque não tem na UPA a estrutura, senão até... Mas a gente dá para ele o antibiótico, antibiótico caro, né? O prefeito falou, não, mantenha isso daí, não vamos... Né? Tem que tratar o cidadão, a gente faz isso. Então esse não tem problema. Mas desses 120 aí, né,
em torno de 90 precisam de leito hospitalar. Ah, precisam? Precisam. De leito. Eles estão clicados. Certo. Quando você clica um paciente, você diz, tem que ir para o hospital. Mesmo que ele ficou 3, 4 dias lá, resolveu o problema dele, e quando ele chega no hospital, o hospital diga assim, não precisa mais ficar internado, vai embora, mas isso ele tem que ir para o hospital para acontecer isso. Lá. E nós não temos estes leitos no momento. Tem gente que morre na UPA? Tem gente que morre na UPA. Porque não conseguiu o atendimento hospitalar adequado. Que coisa isso, a gente tem o... Como é que explica para uma família? Não. O pessoal vem para aqui, vem para o jornal, vai na rádio ali com o Gilson Pessoa, vai lá com o Luizinho no EPC e assim sucessivamente. O pessoal diz que é desumano. É desumano. Eles perguntam assim, o prefeito Paranhos, cadê a saúde humanizada? Então, mas veja bem, não é que morrem, né? Não é comum morrer porque não tinha leito, porque quando está numa situação que precisa, nós entramos no sistema e conseguimos, por determinação, colocar o paciente dentro do leito hospitalar, seja onde for, no HU, no São Lucas. Judicial a questão? Não, eu não entro pela parte judicial, nunca precisei. Nós temos um sistema que o prefeito Paranhos implantou chamado PAI, né? Que é o programa de internação imediata. Mas esse PAI não funciona? Funciona. Agora, quantos recentemente... atendimentos já então, foram feitos o PAI, ele passou por uma lei, né, na lei municipal, tudo, isso, está tudo certinho. E ele precisa ter algumas exigências que o paciente tenha. Por exemplo, precisa de um leito de UTI, não tem em lugar nenhum. O município é autorizado a bancar esse internamento. Mas ele precisa credenciar hospitais. E, no momento, o credenciamento é com o Hospital São Lucas. Tivemos, semana passada, internamos um paciente pelo PAI. Mas aí, como acontece isso? Acontece que o paciente precisa de um leito de UTI, está com risco de morte iminente. Com critérios, eu entendi. Os critérios são... Tem vaga? Não. Entrou o Miroslau na história. Vamos lá, gente. HU, vaga. Está tudo lotado, não tem. Mesmo a particular. Não tem. Porque tem primeiro que ver se a saúde pública não tem a vaga lá, certo? Mas também nós estamos, Miguel, agora com problemas no sistema privado. Esses dias aqui, teve um cunhado de um advogado bastante conhecido da cidade aqui, que teve um AVC na vinda de ônibus de Florianópolis para cá, né? Ele foi atendido pelo SAMU, levaram ele ali para a UPA Tancredo, e aí eu fui alcançado, na hora do almoço, era um sábado, pedindo para que eu interferisse numa vaga de leito privado para ele, porque era um paciente particular. Ele estava na UPA, não tinha vaga pelo SUS. Na UPA teria que esperar. Mas tudo bem, mas ou determinar alguma coisa assim. E a família queria levá-la para o hospital particular. Pois eu liguei para os 2 hospitais privados, para a Policlínica e para o São Lucas, e não consegui vaga de UTI em nenhum dos 2 hospitais. Depois, no finalzinho da tarde, o São Lucas conseguiu. Porque essa questão do PAI recebe muitas críticas aí, em função de uma fala do prefeito e tal. E aí o pessoal, como digo, vai sempre pelo emocional, a maioria das vezes e tal, e o racional fica um pouquinho de lado. Porque o prefeito fez um anúncio na campanha. O senhor, acho que já deve ter escutado aquele videozinho dele na campanha. Lá na campanha não fala em regulamentação, não fala em normatização, nem nada. Tem que seguir a lei. O prefeito chega e diz, eu vou e vou garantir que vá. Mas depois tem todo um processo para frente ali, né? Então não pode, de repente, se pensar que daquele jeito que o prefeito falou é o que depois vai acontecer, não só nesse assunto, mas em muitos outros aí. Para finalizar, Miguel, só um pouquinho, me dá uma licença. O PAI, por exemplo, a gente utilizou, até recentemente eu utilizei, mas as outras vezes não foi necessário utilizar, porque quando acontece essa situação, e eu, secretário, entro na jogada, eu consigo o leito do SUS. Entendeu? Eu vou e consigo colocar o paciente. Então, se eu coloquei no leito SUS, eu não preciso usar o privado. Por isso que a gente não utilizou com excesso. Agora, não é recomendável isso, né? Não. A coisa ser resolvida, porque eu, secretário, vai lá, ligo lá para o Miroslau, ligo lá para não sei quem, que é do Policlínicas, e por o lado do Dr. Lima, e arrumo o problema. Não deveria ser o meu serviço. Assim, né, não deveria ser. Infelizmente, não deveria ser. Eu até fiquei sabendo esses dias, Leozinho, que tem uma possível negociação em torno do Policlínicas aí. Tem uma conversa aí e tal. Eu confirmei que a conversa existe. Não vou colocar para o secretário, porque de repente a parte que me disse falou assim, olha, estamos vendo isso, mas eu não gostaria de publicidade. Mas tem. Por quê que eu toco nesse assunto e fico por aqui? É porque existem muitos interesses econômicos financeiros de grupos empresariais ligados ao setor da saúde, que nem sempre têm a mesma visão, e dificilmente têm, que a pública, compromisso, atendimento e tal. Sim. Tudo é uma questão matemática, econômica, financeira. Quanto custa um insumo a mais que o UPA tem que botar lá para atender aquele que não vai para o outro sistema?
Então isso é uma coisa milionária. E, puxando esse assunto, eu pergunto para o secretário, o que aconteceu que deu deserta a licitação do hospital regional, que o senhor até estava... Do Retaguarda. Desculpe. Sim. Que o senhor até estava animado. Eu estava observando, o senhor estava animado e até disse que podia ser que viesse alguém para fazer um lance, depois com a possibilidade de fazer uma parceria com o ente do Estado, receber um recurso e tal, e poder viabilizar a parte de funcionamento, de administração. Enfermeiro precisa receber. Se foram homenageados hoje lá, mas precisa receber. Precisa ter estrutura. O Hospital Retaguarda não tem, até hoje, concluído o projeto de troca do telhado que chove para dentro. Está reformando. Não está concluído. Não, está reformando. Repito e digo, o doutor Lísias tem que pegar um guarda-chuva quando sobe muito e botar em cima das macas. Sou testemunha disso. E, bom, são detalhes. Por que é que ninguém apareceu para dar lance? Então, deixa eu explicar um pouquinho. O Retaguarda. O Retaguarda é o nosso hospital municipal. E que ele foi adquirido pelo município, eu estava na regional na época, articulei inclusive os recursos, aquele valor de 8 milhões junto com o Michele, para que viessem esses recursos triangulados ao município, o município pudesse fazer esse trabalho, e se adquiriu o Hospital Santa Catarina, aquela estrutura, para que fosse o hospital municipal. E a proposta do hospital municipal é ser um hospital de retaguarda, de suporte para os casos de média e baixa complexidade dos pacientes de Cascavel. Essa é a proposta. Porém, logo em seguida... Não era regionalizado mesmo? Calma, logo em seguida... era a proposta, entendi. Era a proposta inicial. Mas não é o que aconteceu logo em depois, seguida, para melhorar um pouquinho, isso. Então fazer média e baixa complexidade para Santa Teresa e Lindoeste. Para poder o Estado entrar com um recurso. Alguma coisa. Pelo que eu fiquei sabendo. Para poder justificar, poderia ser só para Cascavel. Ele não pode fazer município porque é gestão básica. Tá? Então, acontece que veio a pandemia. Sim. Quando veio a pandemia do Covid, vieram recursos em grande volume do Ministério da Saúde e vieram recursos da Secretaria de Estado da Saúde, bancando os pacientes internados ali, e que quero deixar bem claro, eu não estava na Secretaria, mas foi o período em que o hospital mais salvou vidas de Covid de pessoas de Cascavel e da região. O hospital e os outros também, né? Vamos ser justos. Justo, né? Todos salvaram, mas mais o Retaguarda do que os demais hospitais. Sim, tiveram resultados espetaculares a nível de Sistema Único de Saúde SUS. Muito bem, fez o seu trabalho, equipe montada, gestão terceirizada pelo Consamu, que é o Consamu que faz a gestão, né? Está tudo funcionando direitinho, sem problema algum. Acabou o Covid, secaram as verbas. O Ministério da Saúde não mandou mais nada, deixou apenas os 10 leitos credenciados de UTI, que remunera em torno de 350 mil reais por mês. O governo do estado secou também a sua verba ali em relação a isso, e o município de Cascavel foi obrigado a assumir, para não fechar, as custas desse hospital, que representa em torno de 2,5 milhões de reais do seu recurso, do seu imposto, para que a gente interne os pacientes, para ficar aberto lá, internando pacientes, da regulação do Estado. Qual é a receita? A receita em relação aos dois? 350 mil, 400 mil. A diferença... 2 milhões e 100. Que é o prejuízo. Que é o prejuízo que nós deixamos de utilizar na atenção primária, nas unidades de saúde, porque esse é do orçamento geral. Sim, né? E o que acontece? Nós internamos os pacientes da regulação do Estado. Eu, secretário de saúde, médico, sou médico, se eu quiser chegar a pegar o Miguel Dias e levar lá no hospital de retaguarda, vamos internar você pelo SUS aqui, eu não posso fazer isso. Tem que passar pela... Você tem que ir para a unidade de saúde ou tem que ir para a UPA. A UPA a gente clica, você cai no clique do Estado, aí o Estado vai escolher se você vai para o HU, ou vai para Corbélia, ou vai para Corbélia, não sei aonde mais, ou vai para o retaguarda. Isso acontece tanto que nós temos pacientes hoje internados de Santa Teresa, de Quedas do Iguaçu, de Guaíra, de Toledo, eventualmente, de Cafelândia, e quem paga? Município de Cascavel. Na verdade, o Consamu, que administra lá, né, ele é pago pelo consórcio. O consórcio tem no município de Cascavel o maior cotista, que é o maior da região.
mas as outras prefeituras também participam. São 43 municípios. Então não é só o município de Cascavel que paga. Mas... Na minha leiga visão, o senhor me corrija se eu estou errado. Não, Hospital Retaguarda, outros municípios, mesmo internando pacientes, eles não pagam nada. Mas eles não são do Consamu? Eles são, mas não é o consórcio que paga. E quem paga o Consamu é a prefeitura? É a prefeitura. Nós pagamos com os nossos recursos, orçamento da saúde, em torno de 2 milhões e 100. Porém, temos que atender todo mundo. Todo mundo. Se chegar um paciente, claro. um paciente ali de Foz do Iguaçu que a regulação mandou, ele tem que internar. Mas aí não teve interessado. Bom, aí o que acontece? Deserto. Qual é a solução? O Estado não pode comprar serviços do Hospital Municipal, da maneira que está. Mas ele pode comprar de uma instituição filantrópica que tenha um hospital. Como está acontecendo, por exemplo, em Toledo, como ele pode fazer em Curitiba, com várias instituições. Então, a nossa proposta era fazer uma cessão onerosa daquele equipamento, encontrar uma instituição, uma equipe filantrópica, né, que tivesse interesse em fazer a gestão. Tem pelo Brasil inteiro, São Paulo, praticamente toda a saúde de São Paulo é tocada assim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Paraná não tem muita expertise nisso. Então nós propusemos fazer a cessão onerosa, várias empresas, instituições se interessaram, 3 delas vieram fazer visita técnica, olharam, fuçaram, aquela coisa toda, mas no dia da licitação, que foi agora, deu né? deserto. 22, agora, quarta-feira. Deu deserto. Ninguém apareceu com os apareceu. E tal. Ninguém apareceu. E aí vamos passar adiante, o tempo está ficando curto. E Por que ninguém apareceu? Porque a exigência de uma audiência pública que surgiu por interferência do Ministério Público, doutor Ângelo, na época, por interferência de legisladores, exigiram que fosse 100% de atendimento SUS. Isso inviabiliza qualquer instituição, mesmo filantrópica, de tocar qualquer serviço. Eu ia perguntar qual é o próximo passo. O senhor lembra aí, o promotor Ângelo não é mais titular aqui da Promotoria de Saúde. Agora é um outro promotor. Doutor Felipe. Doutor Felipe Segura. E aí, será que o doutor Felipe muda essa visão? O Ministério Público nós vamos não conversar. vai liberar? Nós vamos conversar. Porque o doutor Ângelo estava na Câmara, o senhor também estava, ele olhou para a turma e disse, se for isso aí de não ser zero custo para o paciente, eu vou denunciar, e eu acho que ele apontou o dedo para todo mundo. O problema é que não tem custo para o paciente. Quando a gente propunha 80% e 20% para ser privado, poderia plano ser de saúde, sem custo. Não tem custo. Mas não teve por que eu queria isso, colocar 80% e 20%? Na época, o senhor fez a proposta. Os 20% seriam para atender o servidor público estadual do SAS, que hoje ele paga em torno de 1,1 milhão lá em Toledo, 1 milhão. Esse 1 milhão viria para o hospital. E aí a empresa tocaria. O pessoal não precisa ir daqui lá, né? E a empresa tocaria, porque ela não teria esse prejuízo. O senhor já conversou com o doutor Felipe? Ele é melhor que o doutor Ângelo? Mas o senhor falava bem com o doutor Ângelo. Muito bem. O doutor Ângelo é um promotor extremamente sério, zeloso das suas obrigações. É bem Caxias, né? Comigo não tinha problema. Nós já quase fomos à via de fato. Né? Eu não sei se quem que ganharia, ele acho que é um pouco mais forte que eu, mas não houve necessidade, né? É mais magro, a boa educação, não, a boa educação, vou fazer dieta. A boa educação diz que você tem que fazer isso. Certo. Mas o doutor Felipe, a gente tem conversado bastante, ele é uma pessoa bastante centrada, e vou conversar, não falei com ele isso ainda. A ideia é fazer um novo edital. Um novo edital, talvez abrir essa possibilidade. Não ser mais só SUS. Que tal buscar o SAS do Estado, já que o cidadão hoje... estadual mas tem não que vai ser coisa para esse ano, né? É difícil pelos prazos. Quero fazer o mais rápido possível. Mas vai ficar também, uma pauta, veja bem, estamos contribuindo hoje aqui com os prefeituráveis. Perfeito. Eles têm que se debruçar sobre o hospital regional, Perfeito. todos eles. Perfeito. E quando perguntados, né, em qualquer lugar, vão ter que responder isso aí. Doutor, hoje os funcionários, enfermeiros, eu acho que toda a equipe do Veneza recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores, né? Isso, nós estivemos. E, na verdade, é assim, o senhor fala com propriedade e com alegria, e entendemos isso, no avanço material de obras tecnológico que a saúde tem tido. Mas os problemas com o humano, com a mão de obra, o senhor também admite que existem, tem e precisam ser administrados. Sim. Porque se o senhor falou, o senhor dizia assim, eu ligo para o doutor Lises e falo, preciso de um médico. O doutor Lises fala comigo mesmo. Se não tem o doutor Lises vai e arruma um médico para resolver esses problemas todos aí. Mas por que não o prefeito não libera
contratações, não libera dinheiro e tal, porque fazem concurso toda hora. Explique para nós isso. Libera, e veja só, hein, a população não sabe disso, né? Mas nesses últimos 3 anos que eu estou como secretário, nós já convocamos 1.670 servidores para a saúde de Cascavel. Entre médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, toda a área da saúde. Desses 1.600 convocados, 578 assumiram. Mas por que não assumiram? É o salário? Não, não é o salário. O salário médico, o salário de enfermagem, ele é bastante razoável a nível de mercado. Então não tem problema. O problema é que nós não temos aquele servidor que fez o concurso e, devido à pandemia, os concursos foram prorrogados. Então, por exemplo, eu chamei uma quantidade de médicos que sequer moram mais aqui em Cascavel. Fizeram o concurso, né, passaram, não foram chamados, foram buscar outro local de trabalho. Eles não ficam esperando para ingressar na prefeitura. Então, eles mudaram para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Enfermeiros mudaram. Então, eu não consegui segurar 578 servidores. E tem o problema também que muitos servidores se aposentam, exoneram, né? Então você precisa fazer o equilíbrio. O prefeito, ele liberou a contratação. E a gente contrata, está fazendo concurso agora, tem um concurso sendo chamado, vai abrir outro concurso agora na próxima semana, né, um novo chamamento de convocação, mas a gente não consegue. Segundo, porque faltam profissionais da área aqui na cidade de Cascavel. Os hospitais privados não conseguem enfermagem e técnicos de enfermeiros para trabalhar. Nós temos 2, 3 faculdades não consegue. Profissionais de noite. Olha só, o Hospital São Lucas, isso quem me falou foi a Jaqueline, da FAG, a senhora Jaqueline, ela me disse que ela está trazendo enfermeiros do Rio Grande do Sul para trabalhar aqui em Cascavel. Inclusive tem um plus lá de ajuda de 6 meses para eles poderem se estabelecer. É um trabalho espetacular. É uma logística diferenciada. Até pedi, falei, se tiver uma caroninha, arruma para mim o que sobrar eventualmente ali, né? Porque realmente estão com problema de profissionais. Aliás, o mercado inteiro, né, doutor? Isso. Só um gancho, isso. Né? As cooperativas aqui vão para a Bahia, vão lá para o Nordeste de ônibus trazer trabalhadores. E na saúde está acontecendo a mesma coisa, sabe? E aí a gente fica nessa sobrecarga, né, sobrecarregando o servidor, pagando hora extra, que está errado, a gente não deve fazer isso. Então, né? Exatamente. Mas é a solução que Tem. Sabe quando nós pagamos de hora extra? O senhor falou o número, eu não lembro mais. Atualiza para nós. Este mês agora, R$1.600.000. Que vai para a Folha agora. Que vai para a Folha, está saindo hoje, fechou hoje. R$1.600.000 de hora extra. É muito dinheiro, né? Só na saúde. É muito exagero, eu não devo judiar do servidor, mas eu ia lhe perguntar, mas quer dizer, de repente na visão técnica e financeira, o secretário Zorek diz, manda bala, está autorizado, vamos pagar. Mas e o servidor que vai para casa quebrado? A gente tem esse controle. No outro dia tem que voltar. A gente limita a quantidade de horas extras que ele pode exercer, sabe? A gente tem esse cuidado para que ele não fique doente. Tem que administrar isso. Porque aquela questão do dinheiro, se chegar alguém e dizer assim, você tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana... Eu pago. Tem algum maluco que vai fazer isso, né? Se estiver pagando. Mas a gente limita. Que tipo de serviço vai fazer também? Tem que observar isso aí, né? Porque daqui a pouco construir o prédio, o imóvel, aparelhar, digo e repito, é bom. O difícil depois é fazer funcionar. E tem algumas críticas aí que a gente acompanha nos grupos e tal, o senhor sabe disso, também acompanha, nas mídias, e alguém vem e diz assim, pô, o Paranhos está fazendo obras a dar com pau, mas como é que vai ser para funcionar? O CEMEI, que não é lá da sua área, da escola, né, e tudo mais. Então é uma preocupação que termina pro Paranhos, que a gestão dele acaba, e continua para o próximo prefeito. Veja só que coisa, tem tudo orçamento. Na saúde, o que foi construído, as 22 novas unidades, colocados novos serviços, que tem que colocar, tem que colocar uma equipe, médico, enfermeiro, técnico, ACS. Né, aí tem um que diz assim, lá na unidade do bairro tal, tinha 3 médicos, agora só tem 1 ou 2. Opa! Aí o senhor vem e diz, não, tá completo, tem 5 e tal. Mas aí vai ver, em muitos momentos, teve que se fazer essa correria. Não que ficou sem. Foi lá atender e vai voltar lá de novo. Mas nós estamos mudando, é outra coisa. Nós estamos mudando para equipes da saúde da família, que é o correto. Aí aquela é só de lá. Cada equipe tem 3.500 habitantes sobre o seu guarda-chuva.
E veja bem, o Paranhos pegou com 27 equipes Saúde da Família no início da gestão, correto, que levou 20 anos para chegar para 27. Era 1,5 cada ano sendo implantado. Agora nós estamos... A legislação antiga judiava muito, o senhor já se debruçou sobre ela. Né? Até tenho lá, esses dias estava olhando. A legislação antiga que regulava esse tipo de serviço era uma. O Paranhos não pegou ela, nem perto. Sim. Pegou mais facilitada, melhorada. 68. Tinha um número lá, até o Reginaldo na época falou, tinha um profissional que era obrigado a ter na equipe, porque está lá discriminado quem que o senhor tem que botar senão na você perde, isso. E aí conseguiram fazer um mecho político em Brasília, e aí eliminaram daqueles tantos. Isso aí para os municípios brasileiros foi uma graça, porque eles conseguiram administrar. E vai melhorar mais ainda. E aí nós passamos, por exemplo, a 68 equipes, fechamos 100%, não somos nós que falamos isso. O Ministério da Saúde, números. Você entra lá, 100% de cobertura de atenção básica. Né? Quer dizer, o guarda-chuva está sobre Cascavel inteiro. O que tem que ver é a qualidade. A qualidade melhorou muito, e sempre é assim. Na saúde melhorou, na assistência social melhorou, porque o prefeito que sai, o que estava, o outro antes e o que entra, ele tem que fazer melhorar. E agora, onde eu quero chegar? Que grande desafio para os próximos, né? Vão ter que melhorar, manter e melhorar. Por isso que tem que ser um bom prefeito, que tenha uma expertise. Equipe boa. Uma equipe boa. A equipe é o mais importante, né? Não adianta. Com certeza. E não é, por exemplo, que eu sou secretário de saúde, não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Eu administro 2.400 dedicados servidores na saúde, que estão ali. Hoje, por exemplo, foi homenageada a UPA 260 Veneza, lá, né? 260 lá, 10% da minha equipe, né? Mas todos, se eu não tiver alguém lá trabalhando na gestão aqui inicial, né, junto ao gabinete, não vai funcionar a UPA. É todo um conjunto, e eu agradeço a esses servidores, que são eles que fazem, não é o secretário. A hora que eles resolverem fazer uma paralisação, vamos dizer lá, o senhor não dorme mais. Eu pego minha malinha e vou embora. Para fechar, o Luciano ali está dizendo que está na hora, o Leozinho que está ali atento, ouvindo, também já está fazendo assim, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto, que o senhor administra bem também. Eu lembro que lá atrás, eu não sei qual que é o vereador, dizia assim, não, o doutor Miroslav é o doutor médico da morte, o doutor da morte. O senhor lembra disso? O doutor Morte. Tinha isso lá atrás. Na isso verdade, foi dito na tribuna, no plenário. Foi o doutor Lauri, se não me engano. Não, acho que o Lauri não era vereador. Não sei se não foi o Gugu. Falou isso lá atrás, no momento em que ele andava. Hoje ele está de bem com o senhor, mas ele teve uma época que ele cobrava muito e tal. E aí, citando o Gugu, vereador, cobrança e tal, eu quero lhe perguntar como é que estão as relações com a Câmara Municipal. Eu não tenho problema com a Câmara. Né? Não, pessoalmente eu acho que não, mas tecnicamente, eu cito aqui o vereador Edson, mas não é só ele não, que vocês dois não têm uma conversa boa no campo técnico, em relação aos pontos de vista. Mas muitos dos vereadores, mesmo os da base, são cobrados pelos seus núcleos em relação a esses problemas que nós desfilamos aqui. Gente esperando na UPA, isso. Eles trazem para mim. Aí o vereador vai e mete o cacete na tribuna. Tem ido lá lhe visitar? Sim, a gente conversa bastante com vários vereadores. Tem alguns vereadores que nem entram em contato, mas tem vários vereadores. E não tenho problema, eu recebi a vereadora Lília ontem no meu gabinete. Que beleza! Para a gente discutir obras vereadora do PAC. Do PT, né? Oposição declarada. Por quê? Porque nós fizemos projetos para o PAC, né? E aí ofereceram para a gente, o que vocês têm de projeto? Nós fomos lá e descarregamos 52 milhões. O Parque Nacional. Sim. E fomos contemplados com esses 52 milhões. Desde que chegue vai vir aí? Uma grande policlínica com 60 consultórios, maior do que o CISOP. Um CER que é um Centro de Recuperação, de Reabilitação, para fisioterapia, ortopedia, tudo ali na Jorge Lacerda, para que possam ter acesso os outros municípios, porque ele tem que ser dividido com outros municípios, mas vai estar em Cascavel. Já tem área lá na Jorge Lacerda? Já tem área, área, nós vamos dar o terreno, município de Cascavel. Então nós somos atrás, eu tenho uma equipe que trabalha maravilhosamente bem e conseguiu tirar do governo federal 52 milhões, mais do que a metade de Curitiba. Veja só o que nós conseguimos. Boas notícias. Mas a mesma vereadora Lília, viu, Leozinho, agora na tribuna, ela fez uma conversa lá sobre a questão daquele pessoal que precisa usar as bolsas aqui. Como é o nome daquela situação? Colostomia. Colostomia. E ela disse, olha, o secretário vai lá, que tem que explicar, citou lá o seu nome, cobrança, né? Sim. Tem que explicar, porque os 300 pacientes e tal não estão conseguindo material. Acabou, não tem mais. E o que a prefeitura tem a ver com isso? Eu até expliquei para ela ontem que ela estava mal informada, porque se ela tivesse perguntado antes ao secretário, né, a mim,
o que está acontecendo, eu iria explicar para ela que ninguém está ficando sem material, sem bolsa. O que está acontecendo é que tem um núcleo de ostomizados, que é uma instituição que faz um trabalho espetacular, e eles que entregam essas bolsas, mas essas bolsas são pagas pelo município de Cascavel. Então, antes eram entregues pelo SISOP, e agora passou para o núcleo, para facilitar, para o paciente não ter que se deslocar mais. Acontece que nós fizemos um levantamento no estoque e não está batendo estoque. Do núcleo? Do núcleo. Responsabilidade do núcleo. E nós núcleo. pagamos. Então, o que nós fizemos? Não vamos desconfiar de ninguém. Não, sim, tem que verificar, né? Vamos fazer o seguinte, todo paciente vai buscar a bolsa agora no SISOP este mês. Não mais direto no núcleo? Não mais direto. Vai ser reavaliado por uma enfermeira especialista em ostomias. Reavaliado significa olhar, ver se o cara precisa mesmo. Se precisa. Se o cidadão é daqui de Cascavel... Tem até essa, né? Porque a gente não tem, se está dando diferença no estoque, como é que eu tenho 100 pacientes e lá 150 usaram a bolsa? Então, da onde são? Eu preciso descobrir esses pacientes. Sem qualquer tipo de dúvida, é uma questão que deve ser explicado de gestão do núcleo. Não, o núcleo é um local espetacular. Beleza. Eu acompanho desde o início dele, funciona muito bem, mas só vamos ajustar isso e o paciente está entendendo então, e estão sendo avisados. Então, hoje, se alguém precisar, o familiar, porque às vezes o paciente não pode ir, né? O familiar vai, mas aí tem que dar um jeito ser reavaliado, de levar o doente lá. Ou avisar que o doente não pode ser levado. Tem que ser inclusive, nós levamos com a ambulância nossa, com carro nosso, sem problema algum, Miguel. Falando em ambulância, faltou pneu alguma vez de novo ou não? Aquilo foi pontual, foi má fé de um legislador naquela época. Não, é que você perguntou se eu tenho algum problema. Eu tenho problema com vereadores, problemas ideológicos, isso é muito claro, né? Eu sou da linha de direita. Mas tinha uma pilha de veículos lá, que o prefeito foi, tirou o pneu da frente, botou atrás e tal, apareceu na TV. Nós estamos com um número de ambulâncias suficiente para fazer o trabalho. Mais ou menos? Hoje deve ter 15. Porque sempre tem uma que está na oficina, aquela coisa toda. Temos mais 4 locadas na frota que está sendo utilizada pelo SAMU. Aquela compra de pneus em grande quantidade, como é que chama aquilo? Licitação? Licitação saiu. O problema era a licitação que tinha dado um problema e não parou. estava emperrado lá na saúde. Não. Porque a saúde ela faz a parte dela. Só para explicar para o povo como é que funciona. Termina a parte do secretário da secretaria tal, vai para o setor de licitação, que é um só. E lá a sua secretaria não tem uma não tem, eu não faço licitação. E assim, então aqui é uma confusão muito grande sempre com o negócio da licitação, né? E atrasou. Mas, Miguel, tá deixa eu falar de ambulância, então. Rapidamente. Sabe quantos que nós vamos receber agora, este ano ainda? Bastante. 18 ambulâncias. Os deputados estão se virando nos 30. Mais 18 ambulâncias já. Tem algumas que estão correndo, a licitação está andando, vai ser uma revolução na saúde de Cascavel. Porque a cidade está crescendo. Vou sair com boa vontade aqui. A cidade está crescendo, os bairros cada vez mais populosos, a área urbana dobrou. Tem uma Corbélia. Lá no lado oeste, lá tem aquele projeto Chico Simeão, Exato. Que só numa tocada agora vai dar 4, 5 mil pessoas a mais lá. E daí como é que vai fazer? Nos meus 3 anos de secretário, uma Corbélia e meia foi acrescida a Cascavel. Que coisa, hein? São mais de 30 mil habitantes, que a grande maioria não tem plano de saúde ou condições de pagar médico particular. 400, 500 nascimentos mês. Sim. Vamos dizer que seja 350. 400 não, 400. 400? 400, a maioria no HU e criança, são lucros. Que precisa ter estrutura, né? Precisa. E a saúde está em cima. Centro materno infantil, está tudo funcionando. Secretário, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Pelos nossos esclarecimentos, troca de comentários e tal. Fizemos uma entrevista, mas comentando e tal, mais livremente, conforme o podcast nos permite isso, né? Perfeito. E como aqui não é o Cantini lá, o Cantini, ele pergunta, ele responde, ele comenta, e aí o senhor fica dizendo assim, deixa eu falar, Cantini, e tal. Não, aqui ninguém vai falar, não. Tranquilo. O senhor e o Heroldo, né? Sofre na mão do nosso querido Cantini, um abraço para ele, que foi gravar um podcast com o Edgar Bueno. Hoje o Cantini vai com ele. O Edgar virou nosso concorrente, Leozinho. Isso, tá vendo? Edgar Bueno montou lá e já entrevistou o ex-prefeito Pedro Mufato. E agora levou o Cantini lá. O Cantini é hoje. Só que o Cantini é hoje. Agora nós estamos indo para o ar aqui hoje e a nossa concorrência é o Cantini e o Edgar, né? Daqui a pouquinho ele tem que parar, né? Porque começar a campanha depois ele não pode mais. Pois é, tem tudo isso, né? Mas tudo bem, tem espaço para todo mundo, né? Deixa eu agradecer ao Léo, né? A gentileza, o Luciano, né? Luciano aí na técnica, agradecer a você, Miguel. É uma honra estar aqui. É uma pena que
curto tempo, vocês me dão um pouco tempo para falar. Imagina, 1h e não quantos falamos... minutos aí, ô Luciano? 1h10, 1h15 já, né? Nós não falamos da grande conquista que o município de Cascavel ganhou na saúde, mas falta muita coisa ainda. Prêmios? Então, de prêmios? não, de trabalho, de ação, de resultados, conquistas de resultado para a nossa população. Nós falamos aqui um monte de coisa. Mas olha, aqui não falamos do Centro Materno Infantil, não falamos da saúde mental, na próxima a gente fala. Não falamos da saúde bucal, não falamos do consultório de odontologia que nós vamos abrir agora nos próximos dias, ali na UPA Tancredo, para atendimento noturno e final de semana, que hoje a dor de dente não tem onde ir. O senhor vai voltar aqui qualquer hora dessa, e até nós estamos torcendo, né, que o prefeito resolva atender os nossos convites, exaustivos, inúmeros convites, mas a agenda do prefeito é muito ocupada, né? E para nós ainda não teve um tempinho. Daí, de repente, ele vem e fala o que o senhor não falou. E mais, estamos aqui esperançosos que o vice-prefeito venha também falar conosco aqui, né? Sobre esses assuntos todos, porque entendemos que dificuldades à parte, dons ou não dons à parte, o prefeito sentar aqui, o vice, o secretário e tal, não tira pedaço de ninguém, não faz ganhar a eleição, não faz perder a eleição também. O povo quer ouvir todo mundo. Obrigado, secretário. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos que estiveram aqui e aí do outro lado em mais um Batendo o Guizo. Até.